Finalmente surgem as Moiras em Cavaleiros do Zodíaco. Oi amigos, sou Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Saint Seiya Time Odyssey é a nova saga oficial criada por Jerome Okie sob supervisão de Masami Kurumada, o autor original de Saint Seiya. Revela a história secreta após o retorno de Ikki de Fênix no confronto contra os Cavaleiros de Prata enviados pelo Grande Mestre. Surge o Deus do Tempo, Cronos. Seu exército é formado pelos soldados Estigmas, pelos Leptás, os Minutos, e às 12 horas, os guerreiros do tempo mais poderosos. Nessa elite está Arthur de Kelp, que recebe a missão de entregar o fio de oricalco para as 3 irmãs do destino, as Moiras. Assim poderão concluir finalmente o destino de Fênix. Saori e seus cavaleiros estão preocupados com Ikki, que agora caminha pela Ilha Canon na direção do vulcão capaz de curar as feridas dos cavaleiros de Atena. Mas uma ameaça iminente se aproxima da ave imortal. Se você é novo por aqui, já se inscreve para não perder os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Ikki caminha na direção do vulcão na Ilha Canon. De repente, 2 lanças são cravadas em seu caminho. Ele ouve uma voz desconhecida perguntando se é o Cavaleiro de Fênix. Ikki pergunta quem está lá e ordena que apareça imediatamente. O cavaleiro é rodeado por estigmas, os soldados rasos das tropas de Cronos. Eles percebem que Fênix foi até lá para curar seus ferimentos e acreditam que será muito fácil derrotá-lo no estado em que se encontra, principalmente por estar sozinho sem a ajuda de seus amigos. Ikki responde que não precisa de ninguém para cuidar dele. Dessa forma, os inimigos confirmam os boatos de que Fênix é na verdade um lobo solitário que gosta de andar sozinho. Ikki conta que é assim por sua própria vontade e é diferente deles, que são covardes fracos andando em bando. Os inimigos revelam que são os Estigmas, os servos do deus Cronos, e não tem medo de um Hellis Cavaleiro. Receberam ordens para tomar a vida de Fênix, então pedem que ele se prepare. Eles avançam para destruí-lo, e que lamenta que seres tão repugnantes, incapazes de perceber suas próprias forças, tentem enfrentá-lo. Certamente ficaram loucos e não passam de tolos. Ave Fênix! O cavaleiro pulveriza o grupo de estigmas em um piscar de olhos. Ikki não acredita que eles eram guerreiros de Cronos. Até seu punho ferido foi suficiente para eliminá-los rapidamente. Eles caíram e suas vestimentas foram devastadas pelo ardente poder de Fênix. Um dos estigmas, antes de morrer, o previne que eles não passam de mensageiros. Logo encontrará seus verdadeiros executores. De qualquer forma, Fênix está destinado a perder sua vida. Ikki se surpreende com essas palavras e em seguida sente o poder ameaçador se aproximando rapidamente. Nesse momento, vê fios que envolvem o seu corpo. Não entende o que isso significa. Uma luz invade o lugar e dela pode ser vista uma silhueta de 3 pessoas. A primeira pergunta se ele é Ikki de Fênix. A segunda fala que só pode ser o Cavaleiro Imortal capaz de ressuscitar das cinzas. E a terceira revela que tudo irá acabar agora. O destino de Fênix será refeito. Elas irão tecê-lo novamente. Ikki fala que é ele que faz o seu próprio destino. Ninguém decide o seu futuro. A brilhante luz começa a aumentar. As 3 vozes o chamam de estúpido. Precisa ter consciência de suas capacidades. Não passa de um presunçoso se realmente acredita em suas palavras ousadas. Irão provar que no mundo delas, ele está errado. Fênix está perplexo e envolvido completamente pela luz. Ele agora está na terra do Erebo, mas não sabe que lugar é esse. Sente como se estivesse dentro de um pesadelo. Uma voz revela que aquele é um espaço especial. Um mundo onde os sonhos e destinos se cruzam. É lá que passado, presente e futuro se entrelaçam. Ele está no horizonte dos sonhos que formarão a trama do destino. Deve observar atentamente os fios ao seu redor que elas tecem com suas mãos. Cada um deles representa o destino de um humano, desde seu nascimento repleto de esperança, passando por sua vida de sofrimento, até chegar ao fatídico momento de sua morte. O fio da vida de Fênix é revelado. As 3 inimigas aparecem dizendo que por algum motivo desconhecido, um destino inesperado envolveu Ikki, mas não deve temer. Graças às suas auras, suas poderosas vestimentas do espaço-tempo irão corrigi-lo em breve. Ikki nunca ouviu falar desses trajes antes. Surgem as 3 auras, as armaduras sagradas usadas pelos 12 guerreiros do tempo mais poderosos que servem Cronos. O local, envolto em fios, parece estar em constante destruição. A armadura do espaço-tempo é uma vestimenta especial que permite escapar das restrições da Terra do Erebo. Por serem banhadas na micropoeira do Erebo, a elas é permitido se libertar do curso do tempo. As 3 inimigas pedem que Ikki olhe bem para sua armadura sagrada. Ela mudou, ficou cinza e perdeu seu poder por não possuir a mesma habilidade naquele lugar. Fênix não entende o que está acontecendo. Elas revelam que lá o tempo não existe.
todas as vestes sagradas perdem a vitalidade. Nenhuma armadura pode viver naquele mundo. As inimigas invocam suas auras. As vestimentas se desmontam e avançam na direção delas. Ikki quer saber quem são afinal. Trajando as armaduras do espaço-tempo, elas se apresentam como as 3 irmãs que tecem o destino, as Moiras. Conheça o mangá que desenha revelando a continuação do Prólogo do Céu, a história final dos Cavaleiros intitulada A Saga dos Deuses. Os links da playlist para adquirir a versão física com a saga completa estão na descrição. Cloto é a fiadora, aquela que tece o fio da vida. Lachesis é a distribuidora, aquela que desenrola o fio. E Atropos é a implacável, aquela que determina a morte, cortando o fio da vida. Cloto só permitirá que Fênix saia daquele lugar quando se submeter às suas vontades. Ela cuidará pessoalmente para que isso ocorra. Mas Ikki a lembra que não é uma marionete que segue ordens ao puxar as cordas. Pergunta o que exatamente as Moiras querem dele. Cloto ataca o cavaleiro. Verá se continuará com a mesma opinião depois de enfrentá-la. Roca de fiar esmagadora! Ikki consegue esquivar no último instante. Já que estão no mundo dos sonhos, Fênix mostrará o que é um pesadelo. Ele ataca Cloto com seu punho ilusório. Golpe fantasma de Fênix! O elmo da Moira é lançado para o alto e cai no solo. Suas irmãs estão impressionadas e se preocupam com Cloto. O cavaleiro explica que é inútil tentar resistir. Agora, o cérebro de sua adversária se tornou prisioneiro desse ataque. Ikki acredita que nesse instante ela esteja lutando contra seus demônios. Avisa Lachesis e a Atropos que também chegou a vez delas. Porém, Cloto diz que Fênix é muito ingênuo. Ikki se assusta por ela já estar consciente. Cloto fala que é óbvio. Ele jamais poderá superá-la com suas ilusões. Afinal, ela se alimenta dos pesadelos da humanidade desde o início dos tempos. Lachesis se alegra ao ver sua irmã totalmente recuperada. Atropos pede que ela mostre ao humano o verdadeiro poder do Erebo, e Cloto terá prazer em fazê-lo. Ela ataca novamente, desejando que o redemoinho infernal o leve de uma vez por todas. A armadura de Fênix acinzentada é completamente destruída, e Ikki é arremessado caindo no solo violentamente. Cloto se aproxima do cavaleiro, dizendo que sua ousadia parece ter sido domada, e sua armadura sagrada da constelação de Fênix, que era poderosa no mundo real, tornou-se inútil no Erebo. Ela foi reduzida a pó. Entretanto, Ikki fala que ainda não foi derrotado. Lachesis pergunta se ele ainda acha que pode decidir seu próprio destino. Atropos vê que ele acredita que ninguém pode manipulá-lo, mas Cloto revela que, junto com suas irmãs, interferiram 2 vezes na miserável vida de Ikki. Ele se espanta. A primeira vez foi sua infância, no dia em que foi decidido onde seria seu local de treinamento. Seu irmão mais novo, Shun, colocou a mão dentro da caixa para sortear o lugar para onde seria enviado. Nesse momento, as Moiras refizeram suas histórias, tecendo a trama do destino para a Ilha da Rainha da Morte ser escolhida. Cloto sabia que Ikki iria sobreviver se fosse para lá, assim como também sabia que por amor a Shun mudaria sua escolha, tomando seu lugar. E na Ilha da Rainha da Morte, elas estavam atuando nos bastidores para que ele pudesse obter a armadura sagrada da constelação de Fênix. Ikki não pode acreditar no que estão dizendo. Não acredita nessas palavras. Contudo, elas também revelam que esse foi apenas o primeiro passo. Para completar o plano de seu mestre Cronos, foi preciso convertê-lo em inimigo de Atena, para que assim pudesse perder a vida na batalha contra os cavaleiros. A aparição das Moiras em Saint Seiya foi incrível. Na mitologia grega, eram as 3 irmãs que determinavam o destino dos deuses e também dos mortais. Fabricavam, teciam e cortavam os fios da vida de todos os seres. Usavam a roda da fortuna para tecê-los, e os fios giravam na parte superior e inferior, representando a boa e a má sorte que assola a todos. Eram deusas primordiais, ou seja, e pertenciam à primeira geração divina. E assim como sua mãe Nyx, a deusa da noite, domavam deuses e humanos. Representavam uma lei que nem mesmo Zeus podia transgredi-la sem interferir no equilíbrio do universo. Os romanos a chamavam de parcas, conhecidas como nona, 10ª e morta. Porém, elas regiam somente o destino dos seres humanos. Na Saga dos Deuses também temos a ideia de combater o destino imposto por uma divindade primordial. Produzido de 2006 a 2019, o mangá revela a batalha final contra os deuses do Olimpo, os senhores do universo. Tal desequilíbrio desperta a divindade primitiva que rege o destino dos deuses e homens. A última batalha dos Cavaleiros de Atena tem início no céu. No próximo vídeo, o grande segredo de Guilt, o mestre de Ikki de Fênix, finalmente é revelado. Jerome Okie vem produzindo um excelente trabalho. A história está cada vez mais envolvente e interessante. Se conecta perfeitamente com a série clássica e mantém a essência dos Cavaleiros do Zodíaco que tanto amamos.
Me conta também qual é a sua opinião. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada Next Dimension. Conheça o prelúdio da Saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades. E o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta #Cloto. Muito obrigado.